paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós, nos lares que nos acompanham pelas redes sociais. E minha gratidão enorme à casa por mais uma oportunidade, pelo convite de trazer um pouco, dessa belíssima história que está contida, numa belíssima obra da doutrina do nosso querido Emmanuel, que é falar um pouco sobre o nosso querido irmão Estevão. E para iniciar, esse tema de hoje, que parece até assim meio forte, o martírio de Estevão, eu queria trazer uma passagem que logo no início do livro, Paulo e Estevão, para os amigos que têm acompanhado o estudo da casa, da obra, vamos refrescar alguns acontecimentos. Para quem nunca ouviu falar, espero que toque e que chegue a vocês, o que importa, o que interessa dessa narrativa. Mas logo no início, Emmanuel nos traz que sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. Eu nunca ouvi falar de Estevão, mas já ouvi falar de Paulo de Tarso. É um bom começo. O grande mártir do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar, tão só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres. A palavra terrestres aí tem uma importância muito grande. A vida de ambos, Paulo e Estevão, está entrelaçada com misteriosa beleza. A contribuição de Estevão e de outras personagens desta história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. E, para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou a companhia de 12 auxiliares a fim de empreender a renovação do mundo. Então nós começamos a história de hoje, com uma entrada clássica aí para as histórias, as narrativas, Era uma vez um tal Gesiel. Então, o martírio de Estevão começa com a história de Gesiel, que no ano de 34 depois de Cristo, vivia ali na Grécia, na região de Corinto, uma cidade portuária, a famosa Corinto, que nós vamos lembrar aí das cartas de Paulo, aos Coríntios, aos Coríntios, porque eu falei em inglês aqui, lembrei em inglês. As cartas aos Coríntios, e que tinha uma importância muito grande naquele momento, por ser uma cidade portuária. Então, a nossa história começa nesse ano de 34 depois de Cristo, poucos meses depois ali da crucificação do nosso querido Mestre Jesus. Gesiel, era o nosso personagem, vivia no núcleo familiar junto com seu pai, Jochedeb, e a sua querida irmã, Abigail. Eram judeus israelitas, muito aplicados, muito dedicados às leis de Deus e tementes a Deus. Então eles viviam num núcleo familiar muito equilibrado, com muito amor entre eles e com uma criação onde tanto o pai, Jochedeb, quanto a mãe, que já havia desencarnado há alguns anos, dedicaram um amor e uma noção muito grande das leis de Deus para que aqueles dois filhos crescessem, seguindo sempre os caminhos mais retos.
E naquela época, nós vamos lembrar aqui que o Império Romano, né, já dominava, já submetia os povos, né, vários povos, principalmente os judeus, né, a uma vida de muita amargura, de muita injustiça, porque eles foram dominados e eram submetidos às leis do Império Romano. Então essa dominação trazia muitas consequências amargurantes para aqueles irmãos, e no nosso caso não era diferente para essa família, né, de Jeziel, seu pai Jochedebe e a sua irmã Abigail. E apesar dessas amarguras, né, eles nunca deixaram de confiar nas leis de Deus e de seguir os conceitos e os ensinamentos que eles tiveram durante toda a sua vida. Tanto pelo pai, né, proporcionados tanto pelo pai como pela mãe, que já havia passado para a pátria espiritual naquele momento. Eles tinham uma certeza de que o que Deus oferecia era o melhor para eles e não havia motivos para se desesperar, porque sempre estariam amparados pelo Pai maior, nosso Criador. Acontece que, num determinado momento, chega à região de Corinto, enviado, né, pelo imperador romano, um cobrador de impostos e uma espécie de legislador, que eram os questores naquela época. Nesse caso, Licínio Minúcio. Ele chega, se apresenta e diz que está ali, né, enviado pelo imperador, e que vai legislar e regulamentar as cobranças de impostos devidos ao império. Como representante do império e cobrador de impostos, num determinado dia, ele chega numa praça pública, e anuncia que todos aqueles cidadãos de Corinto que tivessem qualquer reclamação a fazer perante o império, por se sentirem injustiçados, ou que tiverem alguma solicitação a fazer por se acharem injustiçados em algum momento, que se apresentassem no dia seguinte e narrassem o ocorrido para que fosse avaliado e julgado o caso de cada um deles. E Jochedebe, numa daquelas manhãs, se dirigia ao mercado em busca de alguns suprimentos que faltavam dentro de casa. E acontece que, ao passar por um grupo de soldados romanos, né, ele, respeitosamente, um senhor de idade, toma a decisão de passar direto, né, discretamente, e não se apresenta ou não reverencia aqueles soldados, que prontamente chegam até ele indignados, questionando o fato de não terem sido, né, reverenciados, ou de não terem sido, dele não ter se direcionado a eles como o judeu inferior que era, né, naquele momento. E ele é agredido. Ele sofre uma agressão, ele sofre ele leva umas bofetadas ali do soldado, e muito amargurado, sentindo o peso daquele tratamento, se cala com a sua indignação e segue o seu caminho. Vai ao mercado e pega tudo que precisa. E ao retornar para casa, ele escolhe não fazer o mesmo caminho de volta para não passar por aquele grupo de soldados. Pega um caminho mais longo, e num determinado ponto, um outro grupo de soldados, né, cruza o seu caminho. E agora, diante da experiência que ele há pouco havia experimentado, ele decide tomar outra decisão e saudar, né, os soldados romanos, que se sentem, né, agora, né, ultrajados, que se sentem violados pelo fato de o mesmo judeu inferior estar se dirigindo a ele.
E aí, da mesma forma, as bofetadas são distribuídas, né? E Jochebed chega em casa muito machucado, muito ferido, né? Para levar o que ele havia trazido do mercado. E ele também, que já havia sofrido em anos anteriores várias injustiças provocadas pelo mesmo questor Licínio Minúcio, ao saber dessa possibilidade de se dirigir, né, àquele tribunal e se queixar do que ele havia, das injustiças que ele havia sofrido, ele comunica aos filhos que no dia seguinte vai até a praça para poder fazer as requisições que ele achava de direito. E os filhos, Gesiel e Abigail, vendo aquilo que já tinha acontecido, né? Principalmente Gesiel, que já tinha já era muito bem intuído e muito bem conduzido pela espiritualidade, ao que parece, sugere ao pai que deixe aquilo para trás, que não se importe com aquilo, que as propriedades que ele havia perdido não lhes faziam falta, que o que eles tinham até ali, conseguido manter até ali, era o suficiente para sobreviverem e que a condição deles perante o Império Romano era uma condição desfavorável e que não fosse, né, fazer aquela reivindicação. Mas ele toma a decisão e se mantém firme na sua posição, no dia seguinte se dirigindo àquele tribunal onde o questor estaria legislando as requisições das pessoas injustiçadas. Infelizmente, ele tomou a decisão de ir adiante e, ao chegar e narrar todos os acontecimentos e tudo que havia acontecido nos anos anteriores, que havia ocasionado a perda de várias propriedades e bens materiais, o pedido dele é indeferido e, para completar, o questor diz que não só o que ele havia perdido era de direito do império e que o que ele tinha até aquele momento também seria retirado e que ele teria 3 dias com os filhos para abandonar a propriedade. Ah, meu Deus, que desastre! Ah, meu Deus, que trágico! Abre parênteses. Ao revisitar o livro para fazer um update dessa apresentação de hoje, é muito interessante como nós nos encontramos em condições diferentes de abstrair informações e entendimentos a cada nova leitura que fazemos, né? E aí, abre parênteses, a história de Gesiel é um excelente exemplo daquela velha máxima de que Deus escreve certo por linhas tortas. Então, fecha o parênteses e seguimos. Jochebed volta para casa e, num sentimento de revolta muito grande, em que ele não conseguia conter a raiva, tudo aquilo que ele estava sentindo por aquele romano, não se contém ao entrar em casa e as propriedades que haviam sido dele e estavam ao redor da atual propriedade onde moravam, ele não resiste e ateia fogo em tudo que era do questor. Tudo começa a se queimar, a propriedade, a casa, tudo começa a pegar fogo, os escravos que trabalhavam começam a tentar combater o incêndio, e Jochebed volta para casa, e poucos instantes depois, Gesiel, seu filho, volta, todo machucado, todo queimado, pois estava ajudando a combater o incêndio na propriedade vizinha. Alguns escravos perderam a vida naquele incidente, e para a infelicidade de Jochebed, ele foi visto e naturalmente foi delatado, né? E aí então, para abreviar essa parte da história, o desfecho é: os soldados romanos vêm, tomam a casa, colocam o pai e os filhos numa prisão para serem julgados e sentenciados para darem explicações a respeito do que havia acontecido. Então aqui
nós temos, né, o encontro de Jochedebe com os soldados romanos. Nós temos a situação de desespero do pai ao tentar reaver as propriedades que haviam sido tomadas anteriormente, quando ele recebe a notícia de que vai perder também o que já tinha. E esse desespero e esse sentimento de vingança que leva Jochedebe a impulsivamente destruir as terras do romano. Naquele momento em que os filhos veem a situação em que eles haviam sido colocados por causa da impulsividade do pai, é um momento de muita beleza, onde Jesiel e Abigail começam a cantar o Salmo 23, que havia sido ensinado pela mãe, né? E para relembrar essa passagem, né, o Salmo 23 nos diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me-ei em verdes pastos, guia-me mansamente às águas muito tranquilas, refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me o banquete do amor, na presença dos meus inimigos. Unges de perfume a minha cabeça, o meu cálice transborda de júbilo. Certamente a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, naquele momento de aflição e diante daquela situação que para qualquer um seria de desespero total, os dois irmãos, lembrando da mãe e dos ensinamentos que a mãe deixou no leito de morte, começam a relembrar o Salmo 23. E para quem não sabe, né, os salmos são cânticos. E aí a narrativa nos traz eles cantando o Salmo 23 no livro. Aí então, Jesiel começa a assumir o seu papel principal aí na nossa narrativa do livro. Na hora do julgamento, Jesiel assume a culpa do incêndio no lugar do pai. E aí o martírio vai começar. Todos eles são, tanto o pai, que já era mais velho, quanto o Jesiel, que também assume a culpa, começam a receber, né, injustamente castigos e torturas. Né? Eles são açoitados, eles são mantidos presos ali em condições de cárcere, né, muito precárias. E aí então, como sentença, Jesiel é condenado a ser enviado às galeras romanas. Para quem não sabe, são aquelas embarcações onde, né, o império fazia os transportes, ou levava pessoas, ou carregava suprimentos de um lugar para o outro, e ele foi condenado a trabalhar como escravo forçadamente nessas galeras. Aqueles remos que a gente vê nos filmes, né? Então ele ia ser um daqueles remadores das galeras romanas. Escravizado e condenado a esse trabalho forçado. Em condições, né, totalmente subhumanas. E nós vamos ver daqui a pouco que as consequências de trabalhar e de viver naquelas condições podem ser muito mais drásticas do que a gente imagina. Por outro lado, Abigail também tem um outro encaminhamento na nossa história. Porque quando ela vê o irmão condenado às galeras e o pai, ao ser açoitado e ao ser violentado naqueles momentos finais por causa da sua fragilidade em decorrência da idade, ele perde a vida. Então Jochedebe desencarna, o irmão de Abigail é sentenciado à escravidão e ela se vê ali de uma hora para outra sem nada,
nem ao menos a propriedade da família, e agora o irmão e o pai também, que eram, né, o seu esteio familiar e a sustentação dela, principalmente na situação de uma mulher naquela época que dependia muito da família e dos homens. Para não ser perseguida e por causa do irmão e do pai, e para não ser, talvez também receber um destino tão triste e tão drástico como esse, ela é orientada, né, a procurar ajuda. E o que então Abigail faz? Ela está sozinha e decide que precisa sair de Corinto o mais rápido possível. Ela então se dirige ao porto de Cencreia, uma outra cidade portuária, orientada por uma amiga da família que tinha amigos em Cencreia, que eram Zacarias e Ruth, e que haviam há pouco perdido o seu filho. Então, ela é recebida, né, nesse lar agora como se fosse uma verdadeira filha, e esse casal estaria saindo de Corinto. E aí ela então parte junto com eles, né, e vai se estabelecer na estrada de Jope, agora do outro lado do mar Mediterrâneo, agora já nas terras da Palestina, em Jerusalém. Então observem como o evento envolvendo a morte do pai e a prisão do irmão leva Abigail a chegar, né, nas terras palestinas. Para quem não sabe, Jope, né, que também que na verdade tem o nome de Jafá, né, está na região hoje de Tel Aviv, que é a capital de Israel. Então aí, né, uma ilustração mostrando Abigail sendo recebida por Zacarias e Ruth. E do outro lado, continuamos com o destino de Gesiel. Ele é condenado à escravidão e trabalhos perpétuos nas galeras, como eu já falei. Numa dessas viagens, tá? Sobe na galera, né, num dos portos em que eles param, sobe a galera um romano, um patrício jovem que precisa fazer, né, a transposição ali do mar Mediterrâneo e ir para uma determinada localidade. E as condições, como a Marisa comentou ali, nas galeras, eram condições muito precárias. E a condição de saúde, a condição de higiene, ela era muito limitada. E no meio dessa viagem em que esse Sérgio Paulo sobe, né, na embarcação, uma misteriosa praga, como aquelas que a gente já viu em vários momentos da nossa história, ninguém sabia de onde veio, ninguém sabia o que era, aparece e contamina esse romano. E era uma praga que trazia feridas, uma febre muito alta, delírios, e que os próprios tripulantes da galera não queriam se aproximar com medo de serem contaminados, né? Não sei o que é aquilo, como é que eu vou me arriscar, me expor àquele problema. Mas Gesiel, que estava ali e que sempre foi um trabalhador, né, muito dedicado em qualquer proposta que ele fazia, já havia se destacado entre todos os escravos da galera, porque os feitores que tomavam conta, aquele que fica chicoteando lá os escravos para trabalhar, já havia percebido nele que ele, mesmo sendo escravo, trabalhava com muita alegria e com muita dedicação, porque ele acreditava que aquele era um destino oferecido por Deus e que ele não devia se queixar daquilo. Tamanha a fé e a crença, o entendimento da lei que ele tinha. E na hora que Sérgio Paulo fica doente e aquelas pústulas, né, sangrentas começam a brotar no seu corpo, ele é colocado num compartimento no fundo da galera, mas apenas Gesiel se dispõe a cuidar, a limpar as feridas e a trazer alimento para aquele romano. O tempo passa,
algumas semanas a viagem vai decorrendo e, pelo fato de ter se exposto ali àqueles cuidados, o que vai acontecer com Gesiel? Ele também vai contrair a tal praga, né? Mas ele dedicou cuidados distintos, dedicados ao nobre romano. E aí, então, agora contaminado pela praga desconhecida, né? Gesiel, que era simplesmente um escravo, num determinado momento, né, o comandante da galera decide que vamos jogá-lo ao mar. É um escravo, não vale nada, né? Ele já foi colocado aqui, sabiam que era sentenciado por Licínio Minúcio lá atrás e que o destino dele, o que quer que acontecesse, não interessava mais. Mas, por coincidência, o romano que agora havia ficado bom, vendo a condição de Gesiel enfermo pela praga, né, não consegue admitir que seja atirado ao mar aquele homem a quem ele agora devia a sua própria vida. E, coincidentemente, ele era um conhecido do questor que havia condenado Gesiel para aquele trabalho forçado. Então, Sérgio Paulo se reúne com o comandante, com o feitor e fala: olha, nós não podemos julgá-lo ao mar, eu devo a minha vida a esse homem. O que nós vamos fazer é o seguinte: eu vou intervir, eu vou me responsabilizar e caso qualquer consequência mais drástica venha a ocorrer, eu falo com Licínio Minúcio, que era um amigo particular do meu pai, e digo a ele o que aconteceu. Mas não é só isso. Eu vou levá-lo quando estivermos aportando em Jope, coincidentemente, novamente, Jope, né? Cheio de coincidências. Então, eles passariam no dia seguinte no porto de Jope e ele levaria, ele próprio, Gesiel, e deixaria ali as margens do porto para que, talvez, se a praga não exterminasse a sua vida, o Deus dele, que não era o Deus dos romanos, né, pudesse dar a ele uma chance de sobreviver. Mas Sérgio Paulo, não poderia ser condescendente conjugá-lo ao mar simplesmente. Então, Gesiel chega ao porto de Jope. Tudo isso que eu estou dizendo em tópicos, em bullet points aqui, né, tem uma quantidade de páginas considerável para cada momento, né? E é por isso que o livro é o convite maior a ser feito no dia de hoje. Ele chega no porto de Jope, muito debilitado, ainda delirando um pouco por causa da febre, muito machucado por causa das feridas que a praga havia, né, impelido ao seu corpo, e ele é colocado ali, deixado ali por Sérgio Paulo com uma quantia de dinheiro, uma soma de dinheiro nos bolsos. Assim, então, a pedido de Sérgio Paulo, Gesiel, que havia sido condenado como um escravo perpétuo nas galeras, agora está liberto. Mas Sérgio Paulo diz a ele: meu amigo, eu estou te deixando aqui em Jope, é uma terra palestina, e eu preciso saber se você tem alguma intimidade com o idioma. E aí então Gesiel diz: eu sou judeu, eu tenho, na minha formação, meus pais me ensinaram a falar o hebraico, né, no caso. Ele já falava grego, né, era muito culto e muito estudioso das escrituras, muito dedicado ao seu progresso e à sua formação intelectual. Então ele é liberto ali, né, e ele pode então, né, com a graça de Deus, que não deixou que a sua vida se extinguisse, né, trilhar um novo começo. Esse novo começo, né, enquanto ele estava ali jogado e foi abordado por um
possível assaltante homicida que quase tirou a sua vida por causa das quantias em dinheiro que ele trazia, ele pede por misericórdia de Deus que não tire a vida, mas que possa levar o dinheiro. E esse mesmo possível assassino de Gesiel é aquele que vai conduzi-lo, né, ao primeiro passo do seu novo recomeço, que é justamente a Casa do Caminho. A Casa do Caminho, né, havia sido estabelecida em Jerusalém pelos apóstolos do Cristo, sob a chefia ali, principalmente de Simão Pedro. E era a proposta de iniciar a igreja do cristianismo cuidando das pessoas que buscavam ajuda de toda sorte. Fosse ela espiritual, fosse ela material, fosse uma enfermidade, era ali que essas pessoas que não tinham outro destino, outro recurso, buscavam, né, a segurança e buscavam uma forma de serem ajudados. Então, Gesiel acaba chegando à Casa do Caminho, ainda enfermo, ainda sofrendo da febre, sofrendo dos delírios e sofrendo das feridas que ele carregava no corpo. E é recebido e acolhido ali por Pedro e é levado para um leito, né, onde receberia os devidos cuidados. Então aqui a gente tem uma ilustração mostrando aí, né, a chegada de Gesiel na Casa do Caminho. Acontece que as provas de Gesiel não terminavam ali. Porque quando ele chega à Casa do Caminho, por 2 semanas, ele ainda se mantém mais isolado e recebendo os cuidados com outros que também padeciam do mesmo mal. E durante os seus delírios, observem que coisa maravilhosa. Quando Gesiel delirava, ele recitava trechos do Velho Testamento, especialmente trechos do livro de Isaías. Especialmente trechos de Isaías que diziam sobre a vinda do Messias. E Pedro e Tiago, que estavam ali nos cuidados direto de Gesiel, se impressionaram com a qualidade da informação e do conhecimento que ele proferia naqueles momentos em que delirava. Então eles atentaram para aquilo e depois de 2 semanas de delírios, que eu brinquei aqui, entre aspas, delírios divinos, né? Que eu já hoje acho que era os espíritos falando através dele enquanto ele delirava, Pedro convida Gesiel para uma caminhada onde ele expõe essa questão dos delírios que ele havia percebido e das frases e das informações que ele trazia. E Gesiel diz então o seguinte: eu sou um estudioso, eu sou temente a Deus, a lei de Deus sempre esteve presente na minha vida, eu conheço, né, o testamento e conheço tudo aquilo que nos foi trazido naquelas escrituras. E particularmente Pedro menciona o livro de Isaías. E Gesiel diz que particularmente tem uma paixão especial por aquelas palavras por causa dos relatos em que Isaías falava da vinda do Messias. A vinda do Messias que ele esperava até então, desde os primeiros momentos da sua vida. E aí então, diante daquela declaração, Pedro diz a Gesiel que o Messias já havia vindo. Surpreso, maravilhado, ele busca saber mais um pouco, né, do que Pedro tinha para contar e recita, né, exatamente o trecho do capítulo 53 de Isaías, onde ele diz: levantar-se-á como um arbusto verde na ingratidão de um solo árido, carregado de opróbrios e abandonado dos homens, coberto de ignomínias, não merecerá consideração. Será ele quem carregará o fardo pesado de nossas culpas e sofrimentos.
tomando sobre si todas as nossas dores. Parecerá um homem vergado sob a cólera de Deus. Quem olha, quem olha a cena de Jesus sendo crucificado, imagina que Deus não gostava nem um pouco de Jesus para deixar ele passar por tudo aquilo, né? Humilhado e ferido, deixar-se-á conduzir como um cordeiro, mas desde o instante em que oferecer sua vida, os interesses do Eterno hão de prosperar nas suas mãos. Então Gesiel faz essa narração para Simão Pedro. E Simão, admirado de tanto conhecimento dos sagrados textos, terminou dizendo: Vou buscar-te os textos novos. São anotações de Levi sobre o Messias redivivo. Levi, lembrando para quem não sabe, Mateus. Então agora, Gesiel se depara com todo o conhecimento que ele trazia das Escrituras, mais o que Mateus ia acrescentar de acordo com o que Pedro ia trazer para ele, né? E a consequência disso não poderia ser outra, né, meus irmãos? Pedro convida Gesiel para se juntar a eles e para trabalhar na casa do caminho, atendendo aqueles irmãos mais necessitados que se apresentam diariamente e cada vez mais ao longo dos dias. Um detalhe interessante é que com a chegada de Gesiel, o próprio Tiago, né, menciona que não havia mais espaço, não havia mais leitos para receber mais gente, a casa estava lotada. Né? E aí Pedro vai dizer: você vai deixar um irmão, né? É cristão, é o que Cristo nos ensinou, deixar um irmão que te bate a porta ali, a míngua, na necessidade que ele apresenta? Então eles colocam Gesiel para dentro. E uma particularidade que eu gosto muito de sempre levantar quando o assunto é Gesiel, né? Aqui nesse caso, é que Gesiel, né, ou o nosso querido Estevão, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, nas Escrituras é praticamente inexistente. Ele é mencionado pouquíssimas vezes, para ser mais exato, 2 ou 3, né, no capítulo 6 do Atos dos Apóstolos. Quando, né, o livro dos Atos vem nos mostrar por que Estevão, ou como Estevão surge na história do cristianismo. Como a Casa do Caminho estava cada vez mais recebendo pessoas, né? O esforço, o efetivo de pessoas que trabalhavam ali estava ficando muito pequeno, né? Então, os apóstolos começam a nomear o que nós chamamos de diáconos, que vão ser vamos dizer assim, as posições ocupadas futuramente na igreja. Então, Estevão é nomeado um diácono, como se fosse um assistente daqueles apóstolos que estavam ali, para receber principalmente as viúvas e para auxiliar na distribuição de gêneros alimentícios para quem aparecia reclamando a fome, né? Então, no capítulo 6 de Atos, dos versículos 3 a 8, nós temos essa breve menção a Estevão no Novo Testamento, onde diz: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Só assim poderemos dedicar tempo à oração, pregação e ensino. Porque os apóstolos tinham como a principal missão difundir a igreja, espalhar o evangelho, e eles não podiam ficar todos reunidos presencialmente o tempo inteiro ali na Casa do Caminho. Então eles tiveram, né, essa intuição de criar assistentes que ficavam ali enquanto eles pudessem levar a palavra para os outros cantos, conforme Jesus havia solicitado. Então, seguindo, tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, o homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Tímon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Estes 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e os abençoaram.
pondo sobre eles as mãos. Ou seja, os apóstolos transferiam agora, né, o Espírito Santo, a possibilidade de agir e de falar e de abençoar também em nome do Cristo, como eles tinham recebido, né, do próprio Jesus. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Logo, Estevão começa a se destacar. Era um homem, né, cheio do espírito e de sabedoria. E ele promovia curas. E ele fazia pregações e ele difundia o evangelho de uma maneira clara e que encantava a muitas pessoas. Naturalmente, quando você começa a fazer muito barulho, né, vai começar a incomodar onde? No caso de Jerusalém, o templo e os sacerdotes começam a receber notícias daquele novo pregador, que está falando do tal Nazareno, que eles já tinham mais ou menos dado por encerrado, que já haviam conseguido colocar na cruz, né? Então, naturalmente, Gesiel, que é o nosso Estevão, né? Só um instante. Estevão, então, é a coroação dentro do cristianismo do nosso querido Gesiel. E essa orientação foi dada lá atrás por Sérgio Paulo quando deixou Gesiel no porto. Ele disse, olha, para não me complicar a vida e você ficar aparecendo aí quando você devia ter sido escravizado perpetuamente, você, por favor, muda de nome. Você tem que se transformar em outra pessoa. E é quando, na escolha e no convite de Pedro e na nomeação desses diáconos, ele decide se chamar Estevão, que significa o coroado. Vai ter que ser aqui. Então, o nosso Gesiel, do Era Uma Vez lá no início, né? É o nosso querido Estevão. E eu costumo dizer também o seguinte, já em várias discussões com amigos, que têm muito conhecimento das escrituras, pastores, né, evangélicos, onde eu questionei, né, a pessoa de Estevão, e o que você pode me dizer sobre Estevão? Né? É muito interessante porque os registros são escassos. Dentro do que nós temos conhecimento até hoje, né? Sabe-se lá se tem mais alguma coisa ainda que não foi, né, que não foi trazida. Mas até então as respostas são sempre essas. Mas Estevão foi uma passagem rápida, né? Estevão ali passou rapidamente pelo ato dos apóstolos, né? E que, se não fosse a espiritualidade, a misericórdia divina e o consolo prometido da doutrina espírita, não seria possível de sabermos todo esse background da encarnação de Estevão. Eu estou falando da encarnação. Lembram lá atrás, quando eu li a primeira passagem das obras terrestres? Né? Isso porque os registros que nós temos de Estevão fora da doutrina espírita são apenas, né, vão girar em torno disso aqui. Ó. Não se sabe exatamente a origem de Estevão. Nós sabemos. Alguns acreditam que ele era um judeu helenista. Realmente era. Né? O helenista aqui se refere ao fato dele ser grego. Tá? Ou seja, um judeu da dispersão que cresceu fora da Palestina e falava grego. Nós sabemos. Outros sugerem que Estevão poderia ser um judeu da Palestina mesmo. Nós sabemos que não era, né? Considerando que naquela época muitos judeus palestinos tinham nomes gregos, porque o nome Gesiel, o nome Estevão é grego, Gesiel é hebraico,
né? Mas só se tem conhecimento de Estevão. Gesiel até então só, né, na obra de Emmanuel. Há também quem defenda que Estevão era um samaritano. Aí as ideias começam a se ramificar, várias possibilidades. Então a beleza maior dessa obra e desse estudo que se inicia hoje e vai ter continuidade num outro momento quando nós falaremos de Paulo de Tarso, tá? A beleza disso é esse esclarecimento, essa informação que nos foi trazida, nos foi oferecida pela narrativa de Emmanuel através das mãos de Chico, né? E Estevão, mesmo tendo nas escrituras e no conhecimento geral, tendo tido essa passagem breve, né, que se encerra com o seu apedrejamento, né, sob a tutela e o gerenciamento, né, de Saulo de Tarso, né, então esse Marte que nós queremos trazer aqui e que encerra a sua encarnação como Gesiel, né, de uma forma também muito bela, porque todo o barulho e todo o incômodo que ele trazia para os sacerdotes no templo levaram-no ao seu julgamento e à sua condenação por apedrejamento, né? E quando Gesiel ou Estevão vai ao templo falar e se defender perante os sacerdotes, né, ele fala nada mais, nada menos do que a verdade. E ele expõe nada mais, nada menos toda a injustiça e toda a crueldade que os próprios judeus haviam cometido com o Messias. A partir do momento que o julgam, né, o martirizam e o levam para a crucificação. E aquilo, né, machucou e doeu demais ali, né, no ego daqueles que legislavam naquele momento. Então ele é condenado e é trazido, né, para fora do templo, onde ele é apedrejado, e Saulo de Tarso está no comando daquela empreitada ali, né? Então, diante de toda a cultura e instrução de Estevão, que era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, né, que era dedicado e devotado à caridade e ao cuidado com o próximo, que já vinha cuidando de vários irmãos ali na Casa do Caminho, que evangelizava com maestria, né, desperta então a atenção dos líderes do Sinédrio. E aí ele é acusado e levado a julgamento. E ele se apresenta, defende-se, e ele mostra a verdade aos líderes, né, sobre o que eles haviam feito a Jesus. E ao fazer o que fizeram contra Jesus, eles estavam se revoltando contra o próprio Deus. E aquilo não ia ser passível de ser ouvido e de ser tolerado, né, naquele momento. E ele aceita a sua condenação, pois na hora em que está sendo apedrejado, né, ele olha para o alto e o céu se abre para ele. E ele vai ser recebido e vai ser levado pelo próprio Cristo, né? Então, esse é o desfecho da encarnação de Estevão como Gesiel, onde ele agora, né, de uma figura importantíssima para o cristianismo, que percorreu um caminho dificílimo desde a sua saída de Corinto e a sua chegada à Casa do Caminho, que ultrapassou inúmeros podia e devia para alcançar o martírio do seu apedrejamento, né? E que agora passa a não ter mais, ao desencarnar,
né, essa função de apóstolo, né, de divulgador do evangelho, de trabalhador do Cristo, né, não mais na carne, e que passa para o plano espiritual para dar continuidade a esse belíssimo trabalho, né, com as funções e desempenhando todas os compromissos, né, agora junto do nosso irmão Saulo de Tarso. Oi? Que foi justamente, né, o seu algoz que mandou. O convite de né, de Chico e Emmanuel do ano de 1942. E o fechamento da caminhada na carne, no plano terrestre de Gesiel ou de Estevão, né, vai ser continuado, né, com a história de Saulo e de Abigail, a sua querida irmã, né, que também segue ali nos propósitos, devotada, né, às leis de Deus, como lhe foi ensinada, como a Gesiel pelos pais, pela mãe, né, e que, falo ou não falo, né, e que, não, claro que eu posso falar, não tem problema, e que também, né, vai assumir um papel, né, maravilhoso e grandioso na caminhada do próprio Gesiel, né, e do próprio Saulo de Tarso, né? Então, Saulo de Tarso, que por questões que eu não vou chamar de coincidências, né, mais uma vez, por questões de convivência e pelos caminhos que se cruzaram ali, vai acabar cruzando o caminho de Abigail, né? E uma história muito bonita vai começar a se desabrochar entre os dois também, né? Um relacionamento, né? Um planejamento trilhado entre os dois enquanto homem e mulher, tá? E que vai também começar a ruir no Estevão está sendo apedrejado, né? Porque eu mencionei que ainda era Saulo, né? Mas ao lado de Saulo estava Abigail, que não tinha notícias do irmão até presenciar, tá? Tá? Então, o que eu quero dizer para nós encerrarmos aqui por hoje, fazer esse convite para a leitura, fazer um lembrete de que aqui na casa, às quartas-feiras, estamos fazendo o estudo coordenado, né, em grupo dessa obra, tá? Às 8h15 nas quartas-feiras, tá? E nessa minha revisita a essa obra para preparar esse material, eu tirei mais uma lição da vida de Gesiel e de Estevão. Porque quando nós nos propomos a acreditar em Deus e a confiar em Deus, né, nas menores circunstâncias, facilmente nós vacilamos e facilmente nós perdemos essa certeza de que Deus não nos desampara, tá? E Gesiel, né, nos relatos da obra, que eu tenho certeza, né, que foi ali 10, 20% do que ele realmente passou e sentiu na carne, tá? Desde o momento em que eles perdem tudo, desde o momento em que ele tem o pai condenado e ele resolve assumir a culpa pelo que o pai havia cometido, desde o momento em que ele é condenado a ser um escravo perpétuo nas galeras, ele nunca se colocou na posição de vítima.
ele nunca reclamou e questionou o que havia sido ou o que estava sendo imposto a ele por parte da vida, por parte de Deus. E mais, ele sempre foi grato a Deus em todos os acontecimentos da sua vida, os bons, os menos favorecidos e até mesmo na hora do seu apedrejamento, em que ele agradece e o céu se abre com Jesus vindo para levá-lo para a pátria espiritual. E aí a minha reflexão, tá, gente? A minha reflexão é: quantas vezes eu me coloco na posição de vítima? Quantas vezes eu questiono, eu me queixo de coisas ínfimas, né? Nas quais basta eu olhar para o lado e ver 1, 2, 5 irmãos em condições muito piores do que as minhas, né? Porque uma coisa é você olhar para o lado e precisar da crise de consciência para entender que a sua vida não está tão ruim assim, né? Quando eu me coloco como vítima e olho para o lado e falo, não, mas coitadinho dele, tá pior que eu, para eu entender que eu já estou numa posição favorecida, né? Esse é um problema, porque eu não tenho a certeza de que o que eu estou vivendo agora é porque Deus quer para mim o melhor para mim. Então, quando eu acabei de preparar esse material, essa reflexão caiu sobre mim, né? Com certeza por uma intuição ou pela misericórdia dos espíritos superiores, para me lembrar de que continuemos a caminhada, continuemos com as propostas, com as tarefas, estendendo as mãos, cuidando dos próximos e cuidando de nós mesmos também, né? Preparados para o que vem, da forma que vem, né? Porque da mesma maneira que muitas vezes a gente se sente injustiçado, seja qual for a razão, né? Eu tenho certeza que muitos de nós, daí a alguns dias, né, quando aquilo que nós julgamos ter sido a falta que nos fez qualquer que seja a situação, você olha para frente e olha o que aconteceu, que não deu um resultado, uma consequência muito boa, você fala assim, graças a Deus que eu não entrei naquela furada. Mas na hora de entrar na furada que você não entra, que o seu guia espiritual tá assim, rapa fora daí, vai para a direita, não vai para a esquerda não. A gente sai batendo o pé e achando que tá tudo ruim. Mas lá na frente, quando a gente vê o desfecho, aí você fala, graças a Deus. Então por que não falar a todo momento, graças a Deus que isso aqui que eu estou querendo agora não aconteceu por alguma razão e eu tenho certeza que é o melhor que está acontecendo para mim. Então eu estou falando de gratidão sempre, tá? E é essa gratidão que eu quero deixar aqui pela oportunidade que me foi dada de trazer esse tema para vocês. E, como sempre, não pode faltar Ele, que está sempre aí, diariamente, abrindo os braços e estendendo as mãos para nós, a qualquer momento, seja qual for o nosso crime, seja qual for a nossa sentença, né? Diante do arrependimento, da reflexão, do crescimento e da iluminação da razão, que é o convite que a gente sempre faz aqui, ele vai estar lá, preparado para nos receber. Então eu agradeço.